Como cuidar dos olhos é o tema do Bem Viver deste sábado. A gente está com a oftalmologista Emiliana Valadares. Obrigada a você, viu, que participou pelo portal de voz, pelo e-mail. Vamos que vamos aqui com as nossas perguntas. Ficou faltando a gente responder sobre o SUS, né, para nossa amiga Irislene de Tuiutaba. Tem o tratamento pelo SUS? Tem o tratamento pelo SUS, né? Tem o ambulatório de oftalmologia da Universidade Federal de Uberlândia, que tem o departamento de estrabismo. Muito bem. A Luciana Cassimiro, do bairro São Lucas, em Uberlândia, a filha Tainá, de 4 aninhos, começou a usar o óculos e também o tampão. E esta semana já está com 4 graus, segundo ela informou pra gente. A pergunta dela é: existe a cura ou reversão somente com o uso do óculos e o tampão? Então, assim, não ficou um pouco muito claro se esse 4 é dos 2 olhos ou de um olho só. Certo. Então, vamos supor que seja dos 2 olhos, ele tenha, essa criança, uma hipermetropia de 4 graus. Pode ser que, às vezes, esse desvio que ela tenha seja causado pelo grau. E aí, ela vai usar o tampão para que o olho mantenha alinhado no período que cada vez que tampa um olho, aquele outro olho está alinhado. E a visão é estimulada adequadamente. Então, ao longo do tempo, a hipermetropia tem um comportamento de ir diminuindo. Então, a partir do momento que ela vai diminuindo, o desvio também pode ir diminuindo. Né? Então, assim, em relação à cura, pode ser que esse desvio deixe de se manifestar à medida que o grau vai diminuindo? Sim, pode ser. Mas isso não vai ser pelo uso do óculos. Não foi porque eu usei o óculos que o grau diminuiu. Não foi, porque existe um comportamento natural da hipermetropia de ir diminuindo. Se for um astigmatismo, por exemplo, e se for às vezes só de um olho, provavelmente o uso do óculos não vai fazer esse grau diminuir ou sumir ou curar. Mas o importante, mais uma vez, nesse momento, é fazer uma estimulação adequada. Seja com 1, com 2, com 4, com 10. Certo. A gente não tem que se preocupar e se prender à quantidade de grau, e sim à quantidade de visão que a pessoa tem. Bom, sobre o cuidado com os olhos, né? A Roberta de Ituiutaba nos mandou por e-mail a seguinte dúvida: ela tem coceira nos olhos e eles lacrimejam principalmente quando ela está no computador ou lê. O que ela pode fazer para diminuir esse conforto? Já também aí, pegando a pergunta da Maria Aparecida de Uberlândia, né? Quais os cuidados com os olhos secos? Então, a primeira coisa que para entender um pouquinho por que esse olho lacrimeja, por que fica vermelho, é que geralmente a gente pisca 22 vezes por minuto. Nossa. Quando a gente está, uma média, né? Quando a gente está fazendo alguma atividade, seja computador, seja leitura, qualquer atividade de atenção, principalmente o computador, essa frequência é diminuída de 22 para mais ou menos 5 vezes por minuto. Olha. Então, quando eu não pisco, eu não tenho renovação da lágrima, esse olho vai ficando mais seco e o meu cérebro entende: o olho está seco, eu vou produzir lágrima. E daí ele lacrimeja. Mas pode ser que às vezes essa lágrima não tenha uma qualidade boa, embora seja produzida em muita quantidade, para permitir que o olho mantenha a superfície normal e que não fique vermelho. Então, assim, a primeira coisa é sempre piscar. Lembrar de piscar. Então, a cada tempo ela... Opa. Deixa eu dar uma piscadinha aqui. É o que ela pode fazer em casa, sozinha, né? Sem depender de medicação nenhuma. Sim. A segunda, existem tratamentos com colírios, tudo, mas é importante que vá ao oftalmologista, faça uma consulta, porque existem colírios adequados para cada tipo de olho seco. O olho é seco só por evaporação aumentada, é seco porque eu tenho uma produção maior de gordura no olho, e daí evapora mais rápido também. Então é preciso fazer uma avaliação. Coça por causa do olho seco ou coça porque eu tenho uma alergia? E é preciso saber isso com o oftalmo, né? Exatamente. Então tem que procurar o profissional para que seja detectado qual é o problema e esse problema seja sanado da forma adequada. Eu tenho aqui o João Ricardo, de Bom Despacho, que mandou um e-mail para a gente dizendo que tem 27 anos, tem ceratocone, trabalha com informática desde os 16. Aos 21, a doença veio de uma forma assustadora. Ele parou de trabalhar e parece que a doença estabilizou. Ele quer saber: pode avançar? E mais ainda, existe um tratamento eficaz para o ceratocone? Sim, o ceratocone, ele é uma doença que geralmente vai se desenvolver numa faixa de 15 a 30 anos. Então, o que provavelmente aconteceu não é que, foi de uma vez.
provavelmente ele tinha uma doença mais branda e que se manifestou limitando mais a visão dele nessa hora agora. Ou pode ser que às vezes ele tenha uma irregularidade, não propriamente um ceratocone, mas uma irregularidade que foi induzida pelo fato de coçar os olhos. Às vezes, como ele trabalha muito com informática, o olho fica seco, coça. Então ele coçou e pelo trauma induziu um astigmatismo. Então assim, se isso foi causado só pelo fato de coçar, a partir do momento que ele para de coçar, começa a fazer um tratamento, usa colírio e tudo, isso pode se estabilizar. Se é um ceratocone, existem ceratocones que não progridem, que podem desenvolver, limita a visão, corrige e estabiliza. Agora, se essa doença progredir, hoje existem vários tratamentos. Ele pode conseguir uma visão melhor com lente de contato, pode fazer um tratamento de laser que a gente conhece como crosslink, que é uma coisa mais nova, que faz como se fosse um congelamento da córnea e impede que ela vá se deformando e tomando esse aspecto cônico. Pode fazer um implante de anel de Ferrara, que também tem o objetivo de regularizar e permitir que ele tenha uma visão melhor, seja com óculos ou com lente. Ou definitivamente, para ser um tratamento, vai resolver o ceratocone, um transplante de córnea, que daí já é a última etapa que a gente vai fazer. Mas tem sim tratamento. Ah, que bom. Viu, João Ricardo? A Carla Melo, de Ituiutaba, nos ligou no Portal de Voz. Ela quer saber quais os riscos de usar a lente de contato e como fazer para mantê-la limpa. Então, isso é muito importante, essa questão da lente de contato, porque às vezes a gente pensa, vou usar uma lente só colorida, não preciso ir ao médico, né? Então, toda e qualquer lente de contato, seja cosmética, seja com função de visão, deve ser adaptada por um profissional oftalmologista. A adaptação de lentes de contato é um ato médico. Não é uma coisa que pode ser feita, eu compro lá a lente e vou pôr lá um plástico no meu olho, vou impedir que o meu olho respire adequadamente e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Então assim, existe uma adaptação, uma lente adequada para cada formato de olho, cuidados adequados que devem ser feitos com os produtos que são próprios para cuidado com lente de contato, a asepsia, a higiene da lente, o cuidado da relação que a lente tem com o olho. Então, isso é muito importante e vai ser orientado adequadamente pelo oftalmologista. Muito bem. Eu tenho aqui a pergunta da Wanda, de Patos de Minas, pelo Portal de Voz. Ela quer saber se tem como recuperar a lágrima do olho, porque está seca. Ela falou que o canal lacrimal está seco após tirar um tumor no cérebro. Então, provavelmente ela tem uma redução de lacrimejamento em função da cirurgia mesmo que ela fez. Então, deixou de haver o estímulo neurológico para que aquela glândula lacrimal produzisse adequadamente a lágrima. Então, assim, essa volta de produção de lágrima pode ser recuperada à medida que o tempo for passando, porque ela pode ter apenas uma interrupção temporária dessa inervação, e à medida que as coisas forem se readequando pós-cirurgia, ela ter uma produção, voltar pelo menos não normal, mas um pouquinho de produção de lágrima. Se não, existem vários medicamentos, sejam para tomar ou para tópico, colírio, que podem melhorar muito a qualidade de vida dela. Uma boa notícia para a Wanda, então. Pelo MSN, a Luciana Machado, de Paracatu, mandou a seguinte pergunta. Ela tem 6 graus de astigmatismo em cada olho. O grau já está estagnado há mais de 10 anos, quando começou a usar a lente de contato. O primeiro óculos foi aos 5 anos, já tinha 3 graus em cada olho. Ela quer saber se no Brasil existe uma cirurgia para esse grau. Para 6 graus de astigmatismo? Então, geralmente, corrigir por laser, que é o que gera para miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente consegue corrigir dependendo da característica desse astigmatismo, porque também não é só ter a estabilidade do grau ou ter vontade de operar. Então, a gente precisa saber se esse olho pode ser operado. Então, em termos de quantidade de grau, até uns 4 e pouquinho, a gente ainda consegue corrigir. Então, existem alguns parâmetros do olho que tem que ser avaliados para saber se a pessoa é um bom candidato ou uma boa candidata ou não à cirurgia. Aí ela tem que ser avaliada mais minuciosamente para saber se ela vai ter um sucesso com a cirurgia ou não. Porque se ela não for uma boa candidata, a chance de às vezes ter uma
complicação e até ficar pior do que ela tá, é maior. Mesmo que às vezes consiga reduzir o grau, mas ela fica com uma irregularidade maior e a visão piore. Doutora Emiliana Valadares, aprendi muito, tenho certeza que os nossos telespectadores também. Algumas perguntinhas sobraram aqui e a gente vai responder, viu? Tem aqui a perguntinha do Marcos Antônio, tem também do Roberto e, claro, a gente vai pedir a sua ajuda aí para responder também, tá? Claro. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Bem Viver e espero encontrá-la novamente. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade.